Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Helena, eu faço parte da Juventude Ave Luz. Meu nome é Ana Luísa. E hoje a gente está aqui com Vanessa Karen e a gente vai fazer algumas perguntas para ela. A primeira pergunta é: qual é o objetivo da reforma íntima? Olá, pessoal, é uma alegria falar com todos vocês. Vamos refletir sobre isso. Você, jovem, você sabe o que é reforma íntima? Reforma íntima é o que a doutrina espírita nos propõe. É um processo de transformação das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. É a gente ter atitudes positivas, pensamentos positivos, mas para isso a gente tem que identificar o que a gente está fazendo que não é tão legal, o que a gente está pensando que não é tão legal. Então, a reforma íntima, o objetivo, o nosso melhoramento, é nós sermos pessoas melhores, nós sermos, como diz o Evangelho, pessoas de bem, fazendo aos outros o que gostaria que os outros também fizessem para a gente. Segunda pergunta é: por que devemos nos preocupar com a reforma íntima? Então, vamos lá. Nós sabemos que nesse planeta Terra nós somos espíritos imperfeitos. Todos nós temos muitos defeitos, mas também temos muitas qualidades. Então a gente deve se preocupar porque a partir do momento em que cada um de nós melhora um pouco, todos nós melhoramos enquanto sociedade. Se você melhora, se eu melhoro, se a nossa sala melhora, se a nossa casa melhora, o ambiente em que a gente vive será melhor. E esse melhoramento é reconhecendo quais são os nossos defeitos. O que a gente pode melhorar? É uma impaciência? É uma irritação? É um falar mal do outro? É um desejar mal? O que é que está ali nos nossos sentimentos que ainda são negativos? Quais são os meus pensamentos? Será que todos os nossos pensamentos são bons? Nem sempre, né? Às vezes a gente tem uns pensamentos negativos. Então, o que a gente faz com esses pensamentos negativos? Então, a gente deve se preocupar com a reforma íntima, porque quando a gente se preocupa com o que a gente pensa, com o que a gente fala e com o que a gente faz, a gente se melhora. E a gente se melhorando, a gente está seguindo o que o Cristo espera de nós. Que nós sejamos boas pessoas, que nós sejamos pessoas de bem e que nós sigamos o seu evangelho, sendo o quê? O melhor que nós possamos. Como realizar essa reforma íntima? Será um processo fácil e rápido? Conseguiremos em um só existência? Então vamos lá, né? 3 perguntas numa só. Primeiro, como é que a gente realiza a reforma íntima? Primeiro, a gente pensa sobre a gente mesmo? Vocês já pensaram sobre vocês? Quem é Maria Helena? Quem você é? O que você sente? Primeiro a gente tem que começar a pensar. Às vezes a gente vive no mundo da internet, quando a gente quer pensar ou a gente tá triste, a gente vai pro TikTok, a gente vai fazer outra coisa, a gente vai ver um Netflix e a gente tem pouco tempo para pensar sobre a gente mesmo. Então a gente precisa de uns minutinhos para pensar. Peraí, será que eu fiz isso, foi legal? Porque às vezes, quando a gente faz uma coisa que não é legal, acusa logo na nossa consciência, a gente fica mal. Nossa, eu não tratei ela legal. Nossa, isso que eu falei não foi legal. Isso é um alerta, porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E quando a gente se sente incomodado com alguma coisa que a gente fez, significa, opa, alguma coisa a gente fez de errado. Então, quando a gente pensa em como realizar a reforma íntima, a primeira coisa que a gente tem é pensar. Então, se eu vou pensar, é importante também vocês saberem. Vocês sabem dar nome aos sentimentos de vocês? Então, o que eu estou sentindo é raiva? Ou o que eu estou sentindo é decepção? O que eu estou sentindo é angústia ou é tédio? Então, a primeira coisa que vocês precisam descobrir é quais são os sentimentos e as emoções. E aprender a dar nome. Sempre que vocês sentirem alguma coisa, vocês precisam dar um nome. O que eu estou sentindo hoje é frustração. O que eu estou sentindo hoje é rancor. A gente precisa identificar o sentimento para buscar. Por que eu senti isso? Eu senti isso porque eu esperei que a pessoa fizesse uma coisa, mas ela não fez, eu criei uma expectativa e isso aconteceu. Então a gente precisa fazer esse processo de pensar o que eu sinto, o que o outro me fez sentir e como é que eu lido com isso. É fácil e é rápido?
Não. Nem é fácil e nem é rápido. Primeiro porque não é fácil, porque às vezes a gente nem pensa. E segundo, não é fácil também porque a nossa cabeça está pensando em tanta coisa ao mesmo tempo que às vezes a gente não consegue pensar numa coisa só. A gente está pensando em mil e uma coisa diferente. Porque é que nem o TikTok, a gente passa, a gente quer rapidez. Mas para pensar, a gente precisa de calma, a gente precisa de tranquilidade. Então, nem é fácil e nem é rápido, porque isso é um processo que a gente vai fazer ao longo de toda a vida. O processo de reforma íntima e de reflexão é longo, a gente vai fazer isso até ficar adulto, velho, e quando reencarnar a gente faz a mesma coisa. Então, se a gente vai conseguir numa existência só, não, a gente vai, é um exercício. A gente vai e treina todos os dias e na próxima encarnação continua treinando, porque o objetivo é que a gente se conheça. A quarta e última pergunta é: o que significa transformação moral e como se dá o desenvolvimento moral? Essa transformação moral que a doutrina espírita tanto fala é a nossa mudança. O nosso objetivo de reencarnar é que a gente se torne pessoas melhores. É que os erros que a gente já cometeu, a gente não cometa mais, nem venha a cometer novos erros. É que a gente seja o melhor que a gente possa ser nessa vida. Então, a transformação moral é essa mudança das nossas atitudes, mudança dos nossos sentimentos, mudança dos nossos pensamentos. Para isso, é que a gente escuta sempre aquela frase: orai e vigiai. Por quê? A gente precisa fazer a prece e se manter em prece para que a nossa sintonia esteja sempre com a sintonia de bons espíritos. Então a gente escute aquelas vozes na nossa cabeça e as vozes sejam boas, porque nem sempre elas são boas. Então, inclusive, quando as vozes não estiverem muito boas na nossa cabeça, a gente tem que parar, fazer uma prece, fazer uma boa leitura para que as vozes e o pensamento estejam sintonizados com bons pensamentos. Então, a gente tem que fazer isso. A partir dessa transformação e desse momento, dessa vigilância, a gente começa a perceber: ok, eu estou fazendo a prece, estou tentando me melhorar, agora eu tenho que observar. Essa atitude que eu fiz foi legal? Não foi. Isso aqui eu posso fazer diferente? Essa forma que eu falei com meu pai e com a minha mãe, essa forma que eu tratei meu irmão, essa forma que eu agi com meu colega, ou principalmente na internet. Ah, eu vou lá digitar um comentário, ninguém está me vendo. A gente tem que se lembrar que do outro lado tem uma pessoa com sentimentos e que ela vai se sentir ofendida. Da mesma forma que a gente não deve dar muita trela para esses descargas de ódio que vem da internet, não, porque aquela pessoa nem nos conhece. Aquela pessoa tá ali só para destilar tudo que ela tem de ruim, de ódio. E aí a gente vai estar frágil e acredita nela. Por isso a gente tem que procurar conhecer quem eu sou, quais são as suas qualidades, quais são os seus pontos positivos, porque todos nós temos. E se você tiver dúvida, pergunta para alguém próximo de você. Qual é a coisa positiva que você tem? E aí você se fortalece nessa coisa positiva e segue em diante. Sempre firme, sempre usando o evangelho, buscando a casa espírita, buscando os seus amigos e a sua família. Muito obrigada, Vanessa, por estar aqui, por visitar nossa casa. Você sempre será bem-vinda. Foi isso, gente. Deixa o seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada e tchau! Tchau, gente. Obrigada!